Iniciando a gravação, tá? Bom dia! Vamos começar aqui hoje metabolismo de proteínas, tá? Hoje metabolismo de proteínas, vamos ver toda a parte de metabolismo, como é que funciona, parte de anatomia de ruminantes e não ruminantes e essa aqui é a disciplina de nutrição animal, tá? Essa parte da monitoria e vamos começar. Mariana, especialmente para você hoje, né? Está presente aqui comigo. O que são proteínas? Proteínas são polímeros. Polímeros são estruturas que são compostas pela mesma unidade básica, tá? Então, se eu tenho polímeros, eu vou ter um conjunto de aminoácidos. Só que conjuntos pequenos de aminoácidos a gente dá o nome de peptídeos. Então, se a gente fosse de um macro para um micro, eu teria polímeros, eu teria peptídeos e depois aminoácidos. Aminoácidos seria a unidade mais básica das proteínas, tá certo? Fora isso, composição. Composição das proteínas em si é carboidrato, hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio. Essa parte do nitrogênio é o que dá característica a eles e é o que vai nos ajudar bastante na produção de ração, tá? Porque esse nitrogênio é quem vai fazer a diferença. As proteínas elas são conhecidas como compostos nitrogenados. Eles são energéticos? Sim, são. Fazem parte da nutrição do animal. Eles geram em torno de 4 quilocalorias e eles podem ser utilizados para a produção de energia mesmo diretamente. Existem outras funções das proteínas, mas elas podem ser convertidas em energia através da neoglicogênese. E falando de funções, quais são as funções das proteínas? Primeira parte, componentes estruturais. Pode ser utilizado em regeneração de tecidos, em transporte de outras substâncias e energia. Fora isso, outras funções são enzimas, principalmente enzimas quando a gente fala da parte de nutrição, hormônios, que também fazem parte aqui da nutrição, certo? Vai tudo isso auxiliar na digestão e, se o animal está bem nutrido, nós vamos ter produtos também de origem animal que têm em sua composição a série de proteínas que lhes foram servidas na nutrição. Ainda falando do que são proteínas, nós temos a classificação de dois tipos. Primeiro, as que fazem parte dos aminoácidos essenciais, que o organismo do animal não produz em quantidade suficiente. Se ele não produz em quantidade suficiente, ele precisa repor, e aí ele vai repor na nutrição. Se vai fazer falta? Sim, vai fazer falta e vai afetar a saúde do animal. Fora isso, quando o animal ele recebe esses aminoácidos essenciais, ele consegue atingir o máximo do seu desempenho, tá? Ele atingindo esse máximo de desempenho, ele vai ser um animal campeão de produtor de leite, vai ser um animal que vai desenvolver a estrutura corpórea melhor e assim ele vai conseguir atingir o potencial que lhe é necessário. Existem alguns aminoácidos que não são essenciais, mas que não deixam de ser importantes, tá? Eles não são essenciais porque o organismo do animal consegue produzir. A diferença aqui é que a sua falta não vai fazer diferença para o animal em si, a menos que seja uma falta excessiva, não só a falta nutricional. Se ele não encontrar na alimentação, ele consegue repor. A diferença aqui eles são necessários para a síntese proteica. Então, sendo necessário para a síntese proteica, essa classificação dos aminoácidos não essenciais, ele vai fazer diferença a longo prazo no metabolismo do animal. A curto prazo, nem tanto, e ele vai conseguir repor isso na alimentação. Na alimentação vai ter esses dois tipos, tá? Só quis trazer para vocês que existem esses dois conceitos, mas o nosso foco aqui é metabolismo. E se a gente fosse falar de exemplos de proteínas, o que era que vocês poderiam me dizer? Olha um exemplo de proteína aqui. Pepsina. Pepsina, utilizada no estômago para começo do metabolismo. Outro exemplo aqui é tripsina. Tripsina, ela é no intestino, tá? Para facilitar a questão de memorização dos dois. Pepsina vem do estômago, tem que decorar mesmo, mas tripsina vem nas tripas, que é a parte ali do intestino mesmo, tá?
Hemoglobina é outro exemplo de proteína, que vai estar diretamente relacionada a transporte de oxigênio, estrutura interna das hemácias. Como eu falei também de transporte, não só de oxigênio, mas também de outras estruturas, nós temos aqui as lipoproteínas, a LDL, HDL, e se vocês sempre tiveram dificuldade em memorizar, aqui está o LDL com o demôniozinho, né? Que existe uma siglazinha para esse LDL, que a gente usa para memorizar, que é logo Deus leva. Então, sim, vai causar aterosclerose, vai causar entupimento de artérias aqui, e a pessoa pode ter uma isquemia, pode ter uma falta, pode ter um ataque cardíaco, tá? Mas falando assim, em maneira mesmo mais científica de se decorar isso daqui, se você pensar, a lipoproteína ela é composta de duas estruturas, lipo e proteína. Se a gente está falando desses dois, lipídio ele é mais leve e ele é mais prejudicial à saúde se for ingerido em maior quantidade do que proteínas, tá? Então, se ele é lipoproteína, se ele é mais lipídio do que proteína, você concorda comigo que ele é mais leve? O óleo ele boia na água, a carne não. Então, se ele é mais leve, se ele é um low density, que é a definição disso aqui, ó, low density lipoprotein. Se ele é mais leve, ele tem mais lipídio em sua estrutura do que proteína. Então ele vai ser mais prejudicial, por isso logo Deus leva. Se ele for um high density lipoprotein, ele é uma lipoproteína de alta densidade. Se a lipoproteína é composta de lipídio e proteína, e ele é mais pesado, significa que ele tem menos lipídio e ele acaba tendo uma parte de proteína muito maior. Se a parte de proteína dele é muito maior, ele é uma lipoproteína de alta densidade. Então ele é mais pesado, então ele é menos prejudicial nessa parte, por isso que ele é o anjinho aqui, tá? Fora isso, falando de proteína, em sua participação no organismo, tem mais uma participação extremamente especial aqui, tá? Que ele ajuda na composição do nosso DNA, material genético responsável por levar nossas características para as próximas gerações. Pessoal, esses aqui são os exemplos gerais de proteínas, tá? Aqui é onde a gente encontra proteína tanto em grãos, quanto no ovo, quanto em peixe, quanto em carne, quanto em queijo, o próprio leite em si, carne não só vermelha, carne também branca, certo? Existe uma série de produtos onde você consegue encontrar proteínas. Por que eu estou dando essa variedade aqui para vocês? Porque a gente vai alimentar animais que são carnívoros, no caso do cão e do gato, que a gente vai alimentar com a proteína básica que a gente conhece na nossa nutrição, inclusive humana, que é carne. Mas quando a gente entrar na alimentação de não ruminantes, os não ruminantes você não vai alimentar o gado com carne de gado, tá? Você não dá esse tipo de proteína para ele. Você tem que substituir com outras proteínas, com alguns grãos que são ricos nesse tipo de composto. Falando do metabolismo, nós temos dois tipos de metabolismo básico que acontecem em qualquer tipo de nutrição animal. Porque ele precisa pegar o alimento, converter o alimento em algo utilizável e aí sim essa conversão vai gerar uma nova estrutura. Então nós teremos aqui o catabolismo e o anabolismo. Catabolismo, ele vai ser responsável por converter a matéria macro em micro. Catabolismo significa quebra, então ele vai partir aquele pedaço de carne ou de ovo, por exemplo. Catabolismo nada mais é do que a quebra, então eu vou quebrar esse conjunto macro que eu consigo visualizar em sua estrutura principal. Ele é uma proteína, se eu fosse olhar molecularmente ele seria mais ou menos assim, e eu vou começar a quebrar essas ligações. Lembra que eu falei que ele é um polímero? Polímero é um conjunto de estruturas iguais? Pois é, todas essas bolinhas aqui são aminoácidos. Se eu for quebrando a proteína macro, que é a carne, se eu fosse cortando ela em pedaços cada vez menores, eu chegaria em pequenos peptídeos, que são ligações pequenas, pequenos conjuntos de aminoácidos. E se eu fosse cortando ele mais ainda, com microscópio mesmo, se eu continuasse partindo a carne ou o ovo cada vez mais, eu chegaria nas unidades básicas, que são os aminoácidos. E essa é a principal função do metabolismo de proteínas na nutrição animal. O organismo do animal, quando ele se alimenta, o objetivo dele vai ser chegar em aminoácidos, que é a porção absorvível das proteínas,
para que quando ele absorva, o organismo consiga direcionar para as determinadas estruturas. Digamos que eu estou com um animal jovem e ele está em fase de crescimento. A fase de crescimento não só óssea, mas também muscular. A estrutura muscular dele vai aumentar para comportar o novo tamanho do organismo. Como é que vai funcionar isso? Esse processo é o conhecido como anabolismo. A produção de proteínas, a produção de hormônios ou a produção de novas estruturas é conhecida como anabolismo. E aí, depois que o organismo absorveu os aminoácidos, o que é que ele vai fazer? Vai pegar esses mesmos aminoácidos, vai converter em novas estruturas. Essas novas ligações vão dando origem a estruturas maiores e mais complexas. E aí você chega novamente na estrutura do organismo do animal. Eu coloquei aqui novamente o ovo e a carne, porque a galinha, quando ela produz o ovo, ela está fazendo esse anabolismo, essa nova síntese, e a estrutura, a carne em si, eu estou dando um exemplo como se fosse um músculo, e ele também entraria em conjunto com estrutura do animal, tá certo? Agora a gente vai para a parte mais específica, metabolismo em não ruminantes. Ficou tudo claro até agora? Alguém tem alguma dúvida? Perguntem, pessoal. Tudo ok, tá me escutando? Estou, agora estou. Ótimo. Pois vamos lá, metabolismo em não ruminantes. Eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo, tá? Isso aqui eu já estou mostrando em primeira mão para vocês, ainda vai sair no Instagram, eu tinha preparado o material. É um resuminho básico de como é que funciona o metabolismo de proteína em não ruminantes. Não ruminantes são os carnívoros, é mais cão e gato, tá? Fora isso, entramos aqui nessas estruturas. O que é que existe nessas estruturas que eu tenho que chamar a atenção para vocês? Onde está aqui brilhoso são as estruturas principais que fazem parte do metabolismo da proteína. Eu não estou marcando aqui a boca porque aqui não existe amilase salivar de carboidrato. Não existe aqui nenhuma aminopeptidase que ajude. Roberta! Bom dia, Roberta! Não existe aqui nenhuma enzima que seja produzida pelos carnívoros que ajude a digerir a proteína. O que vai acontecer aqui na boca é simplesmente uma quebra mecânica. Ela vai partir, como a gente tinha mostrado ali antes, vai quebrar cada vez mais a estrutura macro da proteína para chegar até os aminoácidos. Aí, os pedaços grandes ainda de carne que foram mastigados aqui vão descer para o estômago. O estômago ele é um dos principais que participam da quebra. Por quê? Aqui é onde a gente vai ter a pepsina e o HCl. Pessoal, o HCl é o ácido clorídrico, ele é quem é responsável, ele é o ácido mesmo do estômago, certo? E esse ácido, ele vai digerir proteína muito bem, tá? Ele não vai chegar aos aminoácidos em si, mas ele vai reduzir bastante o tamanho da alimentação das proteínas que entraram aqui. O que é importante se dizer, esse HCl, ele é principal para digerir proteína. Ele não digere carboidrato, ele não digere lipídio, é só proteína, tá? E aí, passando do estômago, o próximo estágio que nós temos é ali o duodeno, em comecinho do intestino delgado, que aí nós vamos ter a participação não só do intestino delgado, que é a estrutura macro, quanto uma estrutura acessória, que é o pâncreas. O pâncreas ele vai ter o suco pancreático dele e ele vai enviar as principais enzimas digestivas para proteínas, que são a tripsina, quimotripsina, carboxipeptidases. Ah, Vinícius, está complicado de entender tanto nome. Calma, aqui é só um resuminho básico que vai estar disponível para vocês lá no Instagram da nutrição. E eu quero só que você entenda de maneira geral, tá? Fora isso, entrou com a parte de enzimas do pâncreas, o próprio intestino delgado, a mucosa dele vai ter outras enzimas que vão participar na digestão. O que é a diferença? Nós temos duas fases. A primeira fase que é a luminal, se você não sabe, lumen é o espaço dentro de um órgão oco. Ali é onde o pâncreas vai jogar o suco pancreático e é onde vai ocorrer a maior parte da digestão ainda macro das proteínas. Quando elas chegarem ao tamanho de di e tripeptídeos, aí sim começa a fase membranosa. Essas porções menores que só tem 3 ou 2 aminoácidos, elas vão encostar na parede do intestino delgado e é onde as enteropeptidases e enteroquinases, que são sinônimos, tá? Vão agir. Por quê? Essa é a fase membranosa. É onde encosta realmente na membrana, na parede do intestino delgado, e é onde vai ocorrer o restinho da digestão que precisava para esses di e tripeptídeos
tornar esses aminoácidos a unidade básica e só assim eles conseguem ser absorvidos. Depois desse resumão geral, vamos falar cada estrutura, uma por uma, que eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo. Pessoal, boca. Boca digere proteína? Boca não vai digerir proteína, tá? A única coisa que ela faz é quebra mecânica. Não existe nenhuma enzima lá que consiga digerir proteína. Ela não vai desfazer quimicamente a carne. Só vai parti-la em pedaços menores para que quando chegar ao estômago, o estômago sim, comece o processo. Apenas destruição mecânica, tá? Agora, quando chega no estômago, estamos falando em não ruminantes. Então a estrutura é bem semelhante a essa, tá? Essa não é a estrutura oficial, mas é uma estrutura que eu tinha imagem no canal e é uma que eu vou utilizar para ajudar vocês a entenderem esse processo. É bem similar, as estruturas são bem parecidas, então vamos seguir. Chegamos aqui na parte do estômago. O que é que vai acontecer quando a carne que o animal ingeriu chegar no estômago? Primeira coisa, expansão gástrica. O estômago estava relaxado, estava com o tamanho dele normal. Quando chega o alimento, ele começa a expandir o estômago. E isso vai gerar uma série de sinais para o próprio organismo. Vocês lembram quando a gente conversou em outras disciplinas a respeito de feedback? Pois é, aqui vai ser gerado um feedback positivo, um estímulo para algumas estruturas. A primeira estrutura é seu intestino grosso, o final lá, vai começar a receber sinais de que, olha, está entrando comida. A gente vai precisar de espaço. Então, por isso que a maioria das vezes, quando o animal ele termina de almoçar ou termina de jantar, ele termina de comer, de maneira geral, ele vai sentir vontade de ir ao banheiro. O organismo ele é preparado para isso, para abrir espaço, porque o alimento que está digerindo ele vai precisar passar um bom tempo no intestino até que ele seja completamente digerido. Mas fora isso, nós vamos ter outros estímulos muito importantes aqui, que é, o estímulo vai chegar ao próprio cérebro do animal e vai voltar para o estômago. O alimento acabou de entrar no estômago, ele é enviado um sinal para o cérebro do animal e o cérebro do animal vai retornar o estímulo para as paredes do estômago. A parede foi expandida e aí nós vamos ter o primeiro estímulo, que é o estímulo à produção, à liberação do hormônio gastrina. O hormônio gastrina ele vai fazer a síntese e a liberação do HCl. O HCl é o ácido clorídrico, é o ácido que vai estar aqui no estômago do animal. E, pessoal, tinha ácido aqui antes dele comer? Tinha. Agora, quando ele come, o organismo entende que ele vai precisar de mais ácido para poder digerir todo o alimento que está entrando. No nosso caso aqui, o ácido vai digerir proteína. O pH vai ser entre 1 e 2,5, então é muito ácido. E aí quando o alimento cair aqui, a proteína vai começar a ser digerida nessa região, tá? Essa estrutura aqui, para quem não conhece, ela é, aqui em cima é a cárdia, aqui embaixo é o piloro, tá? É uma conexão, é um esfíncter, ele fica completamente fechado para não permitir que o ácido e o alimento desça para o duodeno antes do tempo. Que tempo é esse? O tempo suficiente para ele começar a ser realmente quebrado aqui. Depois que começa a ser quebrado, temos que fazer uma consideração importante de que, por ser ácido, essa é uma região muito antisséptica do animal. O alimento ele entrou de fora, ele entrou contaminado. E se vocês lembrarem bem, os animais eles não comeram sempre a ração. Então eles pegavam uma carcaça viva e comiam. Então a chance de ter muita bactéria ali era grande. Então ele precisava dessa defesa natural do organismo. Tudo que ele vai comer vai passar pelo ácido do estômago e vai ser limpo de bactérias, tá? Fora isso, existe um outro estímulo, que é o estímulo a converter pepsinogênio em pepsina. Pepsina, sim, é a porção ativa que vai ajudar na digestão das proteínas. O pepsinogênio ele é inativo. Ele vai existir ali, mas ele não vai ter a função dele até que o HCl seja produzido em maior quantidade, altere ali, reduza ainda mais o pH do estômago e aí sim a pepsinogênio ele é convertida em pepsina. Pepsina sim vai fazer a quebra, o catabolismo da proteína. Depois de um tempo aqui, a proteína, o piloro vai se abrir e vai jogar uma primeira porção de proteínas aqui junto com o ácido do estômago. Pessoal, eu falei junto com o ácido. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o estômago vai liberar material ácido dentro do intestino. O estômago está preparado para aguentar o ácido, o intestino não.
O organismo sabe disso, pessoal, essa parte é linda. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a liberar um hormônio chamado secretina. Ele vai secretar esse hormônio, que é o ele secreta o hormônio secretina, e a secretina vai fazer o estímulo à liberação de bicarbonato. Se vocês assistiram o vídeo do canal, eu vou deixar até aqui, depois o link, a parte de conversão, de equilíbrio ácido básico, que é mostrando como o bicarbonato ele vai fazer para agir para neutralizar o ácido. Ele é produzido, a secretina, né, produzida pelas células S, e vão converter o pH para 7. Quando o bicarbonato é jogado na porção ácida que estava aqui, aquele conjunto de proteínas e o ácido do estômago, ele vai ser neutralizado com pH 7. Quem é responsável pela liberação da secretina, olha só que fácil de decorar. Células S, elas ficam nessa porção aqui logo depois dessa conexão, tá? Existe um outro conjunto aqui em cima de células, mas as células S elas vão ser responsáveis por essa região aqui. Aqui em cima nós temos um outro conjunto de células, que são as células I, responsáveis por liberar colecistoquinina. Tá, Vinícius, agora tu complicou. Tem a secretina, que é pelas células S, e a colecistoquinina. Pessoal, colecistoquinina é responsável pela quebra. Aí para você decorar, você pode usar o mesmo C de catabolismo, ou células I, para quem é mais... Eu decoro assim, tá? Fica a dica para vocês, mas a célula I, o I, ele parece realmente algo que está partindo, e aí as células I são essas primeiras, e eles é quem vão liberar a maioria das aminopeptidases, a que vai quebrar os aminoácidos, tá? Então o I, ele começa a quebrar. Ele é quem vai ser responsável pela fase luminal, que é liberar algumas estruturas que vão começar a agir ali no estômago. O hormônio sendo liberado pelas células I, ele vai estimular o pâncreas a liberar essas enzimas aqui. A tripsina, a quimotripsina e a carboxipeptidases A e B. Voltando aqui. Colecistoquinina é o hormônio, secretina é o hormônio. Célula S libera secretina, célula I libera colecistoquinina. A colecistoquinina vai estimular o pâncreas a funcionar, tá? É o pâncreas que libera essas três enzimas aqui. Não é o intestino delgado, por favor. Além disso, no momento em que está tudo ali no intestino delgado, nessa primeira porção chamada duodeno, e essas enzimas começam a agir, você vai ter aminoácidos que vão ser quebrados já na unidade básica, o peptídeo, né, vai ser quebrado em unidades muito pequenas já. Os aminoácidos eles já começam a ser absorvidos pela parede do intestino, eles já estão no tamanho ideal. Mas você ainda vai ter alguns di e tripeptídeos. Esses di e tripeptídeos ainda precisam ser quebrados. Quem é que vai partir essas duas estruturas? A mucosa do intestino delgado. Aqui a gente vai ter a absorção de aminoácidos livres. É necessário o sódio estar presente. Então, na alimentação do animal, você tem que ter mandado sódio também. Quando ele tem sódio disponível, o sódio vai se ligar aos aminoácidos livres e vai fazer com que eles sejam absorvidos pela parede do intestino. Importante lembrar, caso o professor pergunte em alguma prova ou em alguma atividade, se esse tipo de transporte gasta energia ou não, pessoal, se ele teve que se ligar ao sódio para poder ser absorvido, sim, tem gasto de energia. Temos agora a fase membranosa. Lembra que eu falei que sobraram di e tripeptídeos? Pois é. Esses di e tripeptídeos precisam ser quebrados. E quem vai fazer isso é a mucosa do intestino delgado, as enteroquinases, ou seu sinônimo, que eu prefiro, as enteropeptidases. Eu prefiro, apesar de ser um nomezinho um pouquinho maior, mas ele me lembra de peptídeo, que é o que eu estou trabalhando aqui, tá? Temos também as aminopeptidases, que se você quiser saber uma diferença... Pessoal, amino é de aminoácidos. Eu não sei vocês, mas eu confundi amino com amido. O nome é bem parecido e quimicamente a gente não vê, então não tinha como diferenciar tanto. Mas amido vem de... Por exemplo, amido de milho é carboidrato. E amino vem de aminoácido, tá? Então, sempre que você vê amino, ele tem mais a ver com proteína do que com carboidrato. Esses dois aqui, enteroquinases ou enteropeptidases e aminopeptidases, ase já significa quebra. Então essas ases aqui, elas vão ser responsáveis por quebrar os di, tri e oligopeptídeos que ainda estão aqui no intestino delgado.
quando eles encostam na membrana, na mucosa do intestino, aquelas vilosidades que vocês conhecem, eles vão começar a ser quebrados. Assim, todos eles vão estar em forma de aminoácidos que é a menor unidade, e essa menor unidade sim vai ser absorvida. A diferença aqui é, como eles já estão em contato com a membrana, com a mucosa do intestino delgado, eles vão ser absorvidos sem que haja gasto de energia. Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Tá certo, Por não tem problema enquanto, não. sim. Maravilha. Aqui é um resuminho para vocês, tá? E eu trouxe uma visão um pouco mais microscópica para vocês também entenderem. Lembra que a gente falou de proteína de modo geral, as grandes. O objetivo do metabolismo é a quebra em peptídeo e depois a quebra na unidade básica, que é o aminoácido. Fazendo isso através de enzimas. Quando chega aqui no duodeno, tá? A digestão ele vai começar no estômago. Quando chega no duodeno, são secretadas a secretina aqui embaixo, a colecistoquinina aqui em cima, e aí quando voltar, tudo aquilo agindo, essas aqui são as vilosidades do intestino, e aí as vilosidades vão agir como? Na fase luminal, com a liberação pelo pâncreas do suco pancreático, vai começar a digestão. Depois a fase membranosa, que acontece aqui na mucosa do intestino delgado, terminando de quebrar os últimos aminoácidos, os últimos peptídeos, de tripeptídeos que faltam, para tudo se transformar em aminoácidos e serem absorvidos para a corrente sanguínea. Pessoal, da corrente sanguínea, ela vai ser metabolizada pelo fígado, parte dos aminoácidos, e dali começam a ser produzidos. Depois dessa quebra constante, vai começar a fase de anabolismo, e o anabolismo é justamente a síntese, vai ser a produção de todas aquelas estruturas que a gente viu ali em cima. Produção de leite, produção de hemoglobina, produção de músculo, estruturas, produção de hormônios, produção de enzimas, tudo aquilo que a gente conversou ali no começo. Beleza? Agora a gente vai entrar na parte de metabolismo de ruminantes. A gente vai ver essa mesma sequência de estrutura, mas dessa vez adaptada para esse outro tipo de animal. Por que é diferente trabalhar com ruminantes? Primeiro de tudo, o que é proteína para ruminante? Eu falei para vocês que a gente não pode trabalhar com carne animal. A gente não pode fornecer, por exemplo, carne de gado para gado. Eu não posso dar uma carne de carneiro para vaca, eu não posso alimentá-lo com proteína animal. Primeiro de tudo, para evitar um problema muito grande, que são chamados prions, que pode gerar a doença da vaca louca. Inclusive, eu estou com um vídeo no canal aqui para gravar ainda, porque mandei no Instagram para vocês, o pessoal gostou muito. É um assunto que está em alta, a gente viu acontecendo em alguns estados aqui do Brasil, a reincidência dessa doença. E a reincidência, eu digo-se de passar, através da alimentação, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês. Você não pode fornecer proteína animal para alimentação animal. Você tem que fornecer aquelas outras proteínas. E que outras proteínas que a gente está falando aqui? Eu vou estar falando de uma soja, por exemplo, de uma farinha de algodão, que são outras fontes de proteína que não são proteína animal. E são os tipos de proteínas que a gente chama de nitrogenados. Temos também os não nitrogenados, que é aqui no caso a ureia. Temos proteínas microbianas também. E aqui é onde vem a mágica. Você vai alimentar o ruminante com soja, com farinha de algodão, com ureia pecuária e nos estômagos dele, sim, falei estômagos, ele vai ter micróbios, vai ter bactérias, e isso tudo vai estimular e vai dar suporte para as bactérias se reproduzirem dentro do estômago dele. Quando elas se reproduzirem, ali sim eu vou ter uma proteína de qualidade. Fora a proteína direta dos alimentos, dos grãos que eu estou fornecendo, e aí sim você vai ter a fonte de proteína dali. Então, se você quer um resuminho básico, se você realmente está comendo proteína microbiana quando você está se alimentando do gado, sim, está acontecendo. Eu mereço obra aqui do lado. Sei não, rapaz. Tá dando pra ouvir ainda, gente? Tá sim. Que horas são, hein? 20 para as 9. Já me cortar o... Tem 20 minutinhos ainda. Dá pra gente falar sobre a parte dos ruminantes, tá?
Pessoal, eu fiz esse desenho, tenho muito orgulho de dizer, tá? Gostei muito. E falando de estômagos dos ruminantes, a gente vai ter 4 estômagos básicos. Na ordem do segmento do alimento, a gente vai ter rumen, retículo, omaso e abomaso, tá? Vocês entendem como é que funciona a ruminação? O gado ele vai apreender com a língua a forragem, a pastagem, ele vai engolir, vai descer pelo esôfago e vai cair no rumen. Caindo no rumen, o alimento ele vai começar a fermentar aqui junto com as bactérias. Quando ele começar a fermentar, ele vai passar para o retículo, vai voltar para o rumen e aí ele vai voltar para a boca do animal para ele mastigar cada vez mais. A função da ruminação nada mais é do que manter a quebra mecânica do alimento, que aqui é muito pasto, por mais tempo. Por que essa quebra é altamente necessária? Porque o alimento ele é muito fibroso. A planta em si, o pasto em si que ele se alimenta, ele é muito fibroso. Então o animal vai precisar desse suporte maior para conseguir quebrar tudo aquilo, conseguir fazer com que as bactérias consigam digerir muita coisa. Assim ele consegue ser mais eficiente. Em algum momento dessa ruminação, vai para o estômago, volta para a boca, o alimento vai cair no omaso. Uma vez que ele cai no omaso, não tem mais volta, ele vai ser direcionado para o abomaso. E o abomaso é o único estômago químico do ruminante. Sendo o único estômago químico, ele é o único estômago que vai ter HCl. Daqui vai seguir para o intestino. Essa é a ruminação. Mas aqui a gente vai ter 2 pontos para conversar. Primeiro, vocês já viram essa sigla aqui quando o professor falou para vocês, quando deu aula para vocês, chamada PDR, que significa proteína digerível no rumen. Essa proteína digerível no rumen é a que está sendo digerida aqui pelas bactérias. Mas você concorda comigo que em algum momento não deu tempo de digerir alguma porção do pasto que foi ingerido aqui, ou dos grãos, e a parte dele vai passar direto para o omaso e para o abomaso, seguindo para o intestino? Poxa, se eu tenho a proteína digerida no rumen e parte dela acabou caindo sem querer no outro estômago e seguiu, eu vou ter a proteína não digerida no rumen. Tá? Aquele esquema enorme que o professor mostra nada mais é do que explicando isso daqui. E ele vai chamar essa proteína não digerida no rumen de bypass. É tipo, passou direto. Acabou que não deu tempo de digerir e ela passou direto. Falando agora da etapa por etapa do metabolismo dos ruminantes, tá? Primeiro, boca, como a gente tinha falado, aqui também não vai ser digerida a proteína, é só destruição mecânica, principalmente pela ruminação. Chegando ao rumen, que é esse primeiro estômago, maior de todos. Essa aqui é uma visão, caso vocês não saibam, do lado direito do animal, tá? Se você for olhar do lado esquerdo, você for fazer uma análise do lado esquerdo do ruminante, do gado, você só vai ter, por exemplo, a auscultação de rumen. Se você quiser auscultar a movimentação gástrica ou para saber se o abomaso está com líquido suficiente, você tem que fazer do lado direito do ruminante, tá? Então, o rumen é o principal responsável pela fermentação, tá? Fermentação nada mais é do que a ação das bactérias na digestão das proteínas que estão ali, que foram ingeridas. De onde é que vai ter essa fermentação? Para que existe essa fermentação? Porque, não sei se vocês sabem, mas a celulose, a hemicelulose e a lignina não são digeríveis por nós, nem pelos não ruminantes e nem pelos ruminantes. Quem faz a digestão da maior parte do pasto ingerido pelo animal são as bactérias. Elas, com a fermentação, conseguem quebrar aquele alimento fibroso e tirar daquilo ali proveito. Fora tirar proveito para elas, elas vão deixar substâncias úteis para o animal, que vão ser absorvidas também. E além disso, elas vão crescer o suficiente para ser a fonte da proteína microbiana. Que através desse crescimento microbiano é que você vai ter a fonte de proteína do ruminante. Problema. Essa fermentação, esse metabolismo bacteriano junto com o metabolismo do animal vai acabar gerando amônia. E a amônia em excesso ela é tóxica para o animal. Tá? Essa amônia ela vai ser absorvida no próprio estômago, tá? No rumen, e o excesso dela vai ser direcionada para o fígado. Qual é a função do fígado nessa parte do metabolismo dos ruminantes? Converter amônia em ureia. Pessoal, ureia não é tóxica, a amônia é. Então, no momento em que o fígado ele pega a amônia e a converte em
ureia, ele está tirando uma toxina do organismo. Essa é a principal função do fígado, gente. E quando ele faz isso, o animal vai estar mais saudável, tá? Ele vai remover isso e vai direcionar a ureia para outros segmentos e para a excreção. Depois disso, o estômago vai ficar naquela dancinha entre o rumen e retículo, volta para a boca. Quando vai terminando a ruminação, o alimento vai cair no amaso e é direcionado para o abomaso. Quando chega no abomaso, é o estômago químico. É aqui onde vai haver a degradação microbiana. Vocês lembram como é que eu falei que a fonte de proteína, através dos grãos, os grãos vão fornecer aminoácidos suficientes, grão e pasto também, tá? Eles vão fornecer aminoácidos suficientes para os micro-organismos e os micro-organismos no rumen vão começar a crescer, se desenvolver, se multiplicar. Quando tem muito, tanto as proteínas quanto o pasto vai cair no abomaso. Quando cai no abomaso, a destruição do ácido, das bactérias e das proteínas que estão ali disponíveis vão fazer com que o animal tenha aminoácidos suficientes para serem absorvidos. A proteína do gado é essa. Então a próxima vez que alguém lhe disser eu não vou comer salada porque a vaca come e é grande daquele jeito, não é por conta da salada, não é por conta do pasto, da grama. É porque o crescimento dela vem através dessa outra fonte, que é a degradação microbiana. Tá? Ainda no abomaso, é o estômago químico, e se ele é o estômago químico, nós vamos ter a ação do hormônio pepsina. Lembrando, pepsina é a forma ativa, tá? A forma ativa, que é a precursora dela é o pepsinogênio. A composição dos micro-organismos aqui, para fornecerem esse alimento de qualidade, vai ser a metionina e a lisina. Essas sim são as proteínas liberadas pelos micro-organismos, que vão ajudar no metabolismo das proteínas em si. Essas vão ser as proteínas principais fornecidas por eles. Logo depois do abomaso, o alimento vai seguir, as proteínas vão seguir para o intestino delgado. E ali, pessoal, a gente vai ter aquele mesmo conjunto de enzimas pancreáticas que a gente viu nos não ruminantes, certo? E aí, aquelas mesmas enzimas, a tripsina, as carboxipeptidases A e B, elas vão fazer a digestão dos di e tripeptídeos, dos oligopeptídeos de maneira geral. E aí, quando chegar naquela fase membranosa, que é os di e tripeptídeos encostam ali nas paredes do intestino delgado, eles vão terminados de ser quebrados pelas enteropeptidases. E aí nós vamos ter aminoácidos livres. Os que já estavam livres com o auxílio do sódio vão ser absorvidos pela parede do intestino, e os que não foram, através da mucosa do intestino e dos enterócitos, eles vão terminar de ser quebrados para aí sim serem absorvidos sem gasto de energia. Fazendo aquele mesmo esqueminha resumo, nós teremos aqui a proteína de maneira geral, ingerida na alimentação do animal, que no caso dos ruminantes não é suficiente, mas ela vai servir, depois da quebra em peptídeos e aminoácidos, como fonte de suprimento, como alimento para as bactérias do rumen, e aí sim as bactérias do rumen vão crescer, e quando elas forem digeridas ali no intestino, depois da fase luminal, quando elas forem digeridas no estômago, o estômago abomaso ele vai quebrar e vai destruir as bactérias, e todo esse suprimento vai chegar no intestino, que vai terminar de ser quebrado através da fase luminal, depois através da fase membranosa também, e todos esses aminoácidos de origem microbiana e pouca dela de origem animal, nutricional, das plantas que ele ingeriu, vão ser absorvidos. E aí, quando são absorvidos, vão para a produção. E quando a gente fala de produção, a gente está falando de ruminantes, vai ser muita produção de leite, leite com proteína, tá? Nós teremos produção de carne e produção de hormônios, estruturas, tudo aquilo que a gente conversou no começo da monitoria. Tranquilos até aqui? Se eu fosse pedir para vocês repetirem, dava certo? Meninas, eu queria agradecer a participação de vocês hoje. Estou olhando aqui, faltam 5 minutinhos mais ou menos para encerrar. Vou deixar gravado, vai ter o vídeo lá no canal do Vet Descomplica.
e vocês vão poder rever sempre que vocês quiserem. Eu tentei resumir e deixar tudo da maneira mais simples possível, bem passo a passo, comparando inclusive os dois, ruminantes e não ruminantes. Então eu espero que tenha ficado bem fácil para vocês. Qualquer dúvida, a gente está lá no YouTube, no próprio Instagram, e vocês têm o WhatsApp pessoal dos monitores. Então aproveitem, perguntem e é só isso. Qualquer coisa a gente está aqui disponível. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Aproveitem para perguntar. Não, feliz dia do veterinário. E detalhe, tá? Eu sou formado em administração também e hoje também é dia do administrador. Então, ganhando parabéns de você. Olha aí, parabéns a você também. Mariana também é técnica em administração. Olha aí a gente. Mas pessoal, tudo de bom para vocês. A gente se vê por aí. Muito obrigado pela presença. Até a próxima.